Olá, Olá, boa noite, tudo bem? boa noite, tudo bem com você? Tudo certinho, graças a Deus. Bom, vi que você acompanhou a live com o Ricardo, muito obrigada. A gente acompanha, a gente estava conversando durante o dia como que ia ser, né? Ele vem assim, tô um pouco nervoso, mas mandou ver, Ricardo. Falei pra você que era de boa. Super tranquila, só para a gente conhecer um pouco mais a modalidade, né, e a classe de vocês. Mas antes, queria que você se apresentasse aí para a galera. Quem é o Fabrício? Bom, quem é o Fabrício? O Fabrício é um atleta paralímpico da classe baixa visão, para portadores de deficiência visual. O Fabrício é um atleta que hoje em dia se dedica ao atletismo totalmente, vive disso e faz não só do esporte um estilo de vida, mas também assim a sua profissão, né? Literalmente, em resumo, é isso. Como é que você chegou no atletismo? E você falou que atualmente vive do esporte, né? Como é que foi essa caminhada? Porque não é fácil, né? Lógico que não é fácil. Mas como é que foi essa sua trajetória, né, até agora, até esse momento? Então, eu comecei entre 14 e 15 anos, num período da minha vida onde eu não sabia que existia atletismo, eu não sabia que existia o mundo paralímpico entre si, sabia que tinha portadores de deficiência, mas não tinha nenhum conhecimento a fundo. É, eu conheci o esporte paralímpico nesse período entre 14 e 15 anos, aonde eu acabei perdendo a. Eu já tinha toxoplasmose desde de nascença, através da gravidez da minha mãe, mas nesse período eu também acabei adquirindo um descolamento de retina do olho esquerdo. Então eu acabei vindo perdendo a visão desse olho. Então, nesse período eu passei por um momento muito difícil, onde ocasionou um princípio de depressão, entre várias outras coisas, onde até mesmo ocasionou a parada no estudo. Eu trabalhava na época, acabei saindo do emprego, e justamente porque o comentário, ou vamos dizer assim, o respaldo do médico que a gente teve foi muito pesado. Ele não foi algo, vamos dizer assim, meio leve. Foi um resultado muito duro. Na época que ele chegou e falou para mim assim, ó, simplesmente você pode ficar cego de um dia para noite. Acordar, tá cego. E isso causou um baque muito forte para mim. Foi muito forte. Então, onde ocasionou essas coisas como o princípio da depressão entre si. E a saída disso tudo foi o esporte paralímpico. É, nesse período, do espaço de tempo onde eu conheci o esporte, quem me apresentou ele foi a Liliane Oliveira, Oliveira Rodrigues, que é uma técnica incrível, que me apresentou o esporte paralímpico numa associação de Itajaí, a ADVIR, Associação de Itajaí e Região, e eu acabei conhecendo o esporte paralímpico. Quando eu cheguei lá, ela me olhou e falou assim: Nossa, você tem um biotipo para velocista. Eu era bem um grilo, né? Que nem ela falava, bem um grilo, bem magrinho mesmo. E eu não sabia o que era pista. Para mim, pista, o que será que seria pista? Não tinha esse conhecimento. Então, nesse princípio básico ali, que ela falou: Ó, você tem biotipo para ser um velocista, vou pedir para você fazer um, passar no médico para pegar um atestado para você começar a participar do esporte. Aí então eu comecei a conhecer o esporte paralímpico. Participei de várias competições, como escolares, e foi onde eu acabei me engrenando literalmente no esporte paralímpico e conhecendo mais a fundo. Falou dos colares, eu tenho um amor por esse evento absurdo. Eu acho que foi daí mesmo que começou
escolares. Eu participei, meu primeiros escolares foi escolar de 2014, Paralimpíada Escolar de 2014. E depois desse período, foi onde engrenou literalmente. Entendi. Você pode falar um pouquinho da sua classe pra gente? Claro, eu sou da classe T12, a classe para portadores de deficiência visuais, que existem três tipos, que é a classe T11, que é para cego total, T12, que é a minha classe, no caso, que ainda tem um pouco de resíduo de visão, e a classe 13, que já é considerado quase, não consideramos convencional, mas é que tem um problema de visão grave, mas aí, mesmo assim ainda tem um percentual de visão muito grande. E aí tem uma diferença nas provas, né? Por exemplo, o T11 ele precisa realizar as provas com guia. Na sua classe já não é obrigatório, não é isso? Isso, na classe 11, na classe 11 o guia é obrigatório, porque o atleta em si ele não tem nenhum resíduo de visão, fora que o atleta também corre vendado e com um tampão nos olhos. E na classe 12 é opcional. No caso, seria se o atleta se sente confiante para correr com guia ou não, por algum motivo tem algum tipo de problema durante a corrida, não consegue ficar nos ângulos das raias, que são duas disponíveis, tanto na classe 11, duas raias na classe 11 quanto na classe 12. Na classe 13 já não tem essa opção, é somente uma raia e também não existe a possibilidade de guia, o atleta corre sozinho. Você se sente confortável para correr com guia? Você achou melhor sem? Então, eu me sinto confortável para correr sem guia nos 100 metros. Mesmo não mantendo em linha reta. Eu tenho um meio dançante no decorrer da corrida. Mas, como eu sempre treinei sozinho 100 metros, eu consegui ir me adaptando e somente nos 100 metros eu tenho muita confiança para correr sem guia. Agora, nos 400 metros, eu já não tenho confiança para correr sem guia, muito pelo fato de assim que eu saio na largada, eu acabo saindo olhando para o chão. Eu não olho para frente na entrada dos 300 ali. Eu acabo só olhando para o chão para não acabar pisando na linha da pessoa ao lado. Então, isso acaba me trazendo muito desconforto e muita preocupação na hora da corrida. Então, eu acabo reduzindo bastante mesmo. E por isso que nos 400 metros eu optei por correr com guia. E como é feita a classificação na sua classe, né? É Na igual a minha do classe, Ricardo, por exemplo, não? na minha classe é clínica também, tem que passar pelo médico, você tem que apresentar exames, tanto exames, depende muito da deficiência da pessoa, porque são várias deficiências visuais, como glaucoma, toxoplasmose, entre outras. Então, todos os exames que eles pedem antecipadamente, já para você chegar com eles pronto na classificação, comprovatório, né, para você comprovar que você tem realmente a deficiência, para você comprovar e você acaba passando por um médico, que é um médico oftalmo, na hora que a gente chega na competição, a gente passa por um médico e nesse período ele vai te avaliar como se fosse um exame clínico mesmo. Ele vai analisar todos os seus exames e depois ele vai fazer a análise dele, vai verificar se realmente tem, se aquilo que está escrito no laudo não é algo mentiroso, vamos dizer assim. Então ele vai acabar verificando de todas as formas, vai fazer o exame deles, aonde eles verificam fundo de olho e por assim por diante. É bem detalhista mesmo.
Entendi. Vou ler aqui uma mensagem do Ricardo para você. A galera tá botando várias mensagens aqui. Ricardo botou: Fafá, você é um dos homens mais rápidos do mundo paralímpico. Parabéns. Mais rápido eu não sei, mas nós estamos entre eles ali assim, ó. Marli tá botando parabéns, guerreiro. Mamãe, Mamãe, que mamãe. legal. Liliane colocou um coraçãozinho. Lili, a técnica. Uhum. Bom, Leonardo botou legal. E por enquanto são só essas mensagens. Mas quem quiser também tiver pergunta, pode fazer que eu passo aqui do Fabrício. Queria que você falasse um pouquinho das suas provas. Você corre os 100, os 400 e tem mais alguma? Então, a princípio, eu corria o 100, o 200 e o 400 era uma prova de última escolha. Mas como ela saiu do calendário, do cronograma de provas de Tóquio, então a gente opcionou por ser uma segunda prova os 400 metros. Então hoje, a partir do momento que ela já saiu do calendário paralímpico, a gente já focou somente nos 400 metros. Às vezes a gente acaba correndo, mas bem pouco mesmo, os 200 metros, e ficamos só entre os 100 e os 400 metros como provas principais, assim, Bem, foco bem no objetivo. bem no objetivo. Tati, Tatiane perguntou como é que foi sua adaptação com o guia. Então, a minha adaptação com um guia, ela foi meio complicada. Não vou dizer que foi bem fácil, porque você confiar, eu sempre treinei sozinho. Então, a partir do momento que você está com guia, você tem que ser um só. É outro tipo de corrida, é outro tipo de coordenação. Querendo ou não, o guia, ele entra na sua corrida. Mas isso, para mim, no começo foi muito bagunçado, porque eu ficava, será que realmente vai dar certo? Será que a gente vai conseguir ter assim, essa sincronia, porque precisa realmente de um nível de sincronia que é gigante. Então eu ficava muito nessa, será que realmente eu vou conseguir ou não? Mas com o Jackson, eu acabei encontrando essa sincronia bastante boa, porque além dele conversar, ele explica bastante, vai na tua, vai com calma e eu vou entrar na sua corrida. Vai com calma que eu vou entrar na sua corrida. Então a gente acabou desenvolvendo uma técnica de parceria ali muito grande, aonde eu acabei confiando literalmente nele e a gente foi desenvolvendo uma corrida conjunta ali que foi maravilhosa. Então, a adaptação no começo ela foi bastante complicada, né? Porque eu sempre treinei sozinho. Então, para começar a treinar com um guia, para começar a confiar em outra pessoa, foi meio complicado. Mas ali, logo depois que a gente começou a treinar com o Jax, com o Chiquinho também, eu treinei também com o Matheus, que hoje é o guia da Júlia, com o Jonas, que competiu comigo também em algumas competições. Então passei com vários guias que literalmente experientes, né, acabavam entrando na minha corrida. Vai que eu vou entrar na sua corrida. E isso foi bastante bom, porque eu não precisei me preocupar tanto. Falar, será que eu realmente vou conseguir correr com eles? Será que realmente a gente vai conseguir entrar nessa sincronia? Então foi algo bastante bom. Liliane está perguntando qual foi sua competição mais marcante. A competição mais marcante. Eu acho que tem. Eu não vou dizer que só foi uma. Para mim, as duas competições mais marcantes para mim foi o Mundial de Londres em 2017 e os Jogos Parapan
em, em Lima em 2019. Foram as competições mais marcantes. 2017, por quê? Além de ser o meu primeiro mundial, eu estreiei abrindo a pista e consegui me classificar até conseguir chegar na final, mas não consegui medalhar, mas foi um ano, foi uma competição incrível, mas não só pelo fato dos 100 metros, mas sim pela a queima do revezamento. Em Londres 2017, na troca de bastão ali, eu acabei deixando o bastão cair. E ali foi um momento de muito impacto na minha carreira. Porque naquele momento é um momento de decisão. Poxa, deixei o bastão cair, todo mundo estava acreditando que ia, que dava. Então aquilo foi algo muito impactante para mim. Será que eu continuo daí? Será que eu aprendi alguma coisa com tudo isso que aconteceu? E 2019 entra junto nessa ideia, porque um dos treinadores me falou algo que me marcou em 2019. Ele pegou e falou para mim assim: 2017 já passou, acabou ali. Mas só que 2019 é o ano que você vai deixar 2017 para trás. É o ano que você vai marcar a sua carreira. Então, ou é só você agora que vai fazer o seu melhor, você vai escolher se você quer ser o atleta de 2017 ou o atleta de agora. Então, faça a sua história. E quem falou isso para mim foi o Fábio Dias, o técnico da seleção, que me marcou bastante dentre de várias outras coisas no ano de 2019. Então, são 2 anos para mim que são muito importantes. Em 2019 você conseguiu também a medalha nos 100 metros, né? Então, tenho certeza que foi um ano que você deixou que ajudou a deixar 2017 para trás, não foi? Realmente, 2019, apesar de ter sido um ano incrível, vamos dizer assim, foi um ano muito conturbado, principalmente porque foi um ano de lesões. Eu passei por muitas lesões. Então, para ir para o Parapan era algo muito, muito incerto. Eu não tinha certeza se eu ia conseguir ir ou não. Mas mesmo assim, eu também não deixei, vamos dizer, a peteca cair e falei, vou focar no que eu preciso fazer. Como eu passei pela físio, eu tinha que ir para a fisioterapia, eu vou ir. Quando eu chegar lá, eu vou dar o meu melhor na fisioterapia, eu vou fazer o meu melhor, não vou chegar lá com preguiça e fazer de qualquer jeito. Eu vou ir lá para fazer porque eu tenho que fazer para sair de lá melhor, para desenvolver um bom trabalho na pista. Então, acabei focando bastante nisso. E então, quando eu consegui a classificação para ir para os Jogos Parapan, foi algo muito incrível. Então, até mesmo quando a gente chegou lá, eu falei, nossa, consegui. Já o primeiro passo desse ano de lesões, eu consegui. Então, o que eu preciso fazer agora para alcançar? É fazer o que eu treinei. Eu realmente treinei, apesar de ter tido várias lesões. Então, eu foquei no que eu treinei, mas também foquei muito no que os treinadores estavam dizendo. Os Jogos Parapan é um pilar que você precisa executar. Você vai executar o que você treinou. Então, faça o seu melhor. Então, quando eu entrei na prova, principalmente na final dos 100 metros, eu sabia que o favorito da prova estava ali, que era o Noah Malone, dos Estados Unidos. Então eu falei, pô, o cara correu esse ano 10,59. Então eu falei, o cara é fera, né?
Então, eu tô aqui para dar o meu melhor. E o meu melhor é alcançar o melhor tempo que eu já tenho, que foi 10:82. Então, eu falei, eu preciso alcançar esse melhor tempo novamente aqui para a gente conseguir passar mais um pilar. Então, quando eu saí, eu acabei saindo muito baixo. Acabei dando um atraso ali muito grande. Mas só que eu tenho uma corrida de recuperação muito boa. Então, algo ali na hora, tipo assim, eu consegui pensar para voltar para a corrida muito rapidamente, para conseguir executar uma corrida de recuperação, para conseguir passar a linha de chegada. Então, no momento que eu estava indo desenvolvendo a minha corrida, a ideia não era passar o low em si, mas a ideia era desenvolver um melhor tempo. Mas quando eu passei a linha de chegada, foi incrível. Tipo, a sensação foi só gritar e falar, consegui. Porque eu vi que eu tinha executado, apesar de não ter sido o meu melhor tempo ali, eu executei tudo aquilo que eu treinei da melhor forma possível. Você falou das lesões, né? Eu acredito que além do seu técnico, você tenha outros profissionais ali por trás que te dão suporte, que te deem suporte. Como é que é feito esse trabalho? Quem são os profissionais? Como é que foi também a sua recuperação? Então, como eu treino num centro de treinamento aqui em São Paulo, eu passo por vários profissionais, tanto como suporte técnico, suporte da saúde, como aí entra fisioterapia, massoterapia e psicológico. Todos esses suportes foram hiper megas importantes na minha recuperação, principalmente os focos, principalmente mental. Porque o psicológico, porque eu precisava muito de um trabalho mental forte. Eu precisava saber que esse trabalho era de extrema importância. Então, eu junto com a Cris, a gente montou um esquema de trabalho incrível. Ela junto com a equipe dela de fisioterapia, de Psicologia. psicologia e os fisioterapeutas montaram uma linha de trabalho que foi sensacional. Eu estava forte mentalmente e também estava fazendo um trabalho incrível na fisioterapia. Então a recuperação ela foi intensa. Foi uma recuperação intensa de um trabalho em conjunto literalmente. Então a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo, que era ir para a competição tranquilo e saber que eu estava pronto. Então o trabalho psicológico foi essencial, e assim como também o trabalho da físio e o dos médicos, que é da área da saúde. Uma outra realidade, né? O atleta já no alto rendimento, assim, né? Para quem tá ali tá caminhando, né? Muitas vezes não tem esse suporte, né? Ainda. Pois então, realmente a realidade do atleta, é, vamos dizer, de certa forma, hoje em dia não é desse nível, né? Por exemplo, quando eu não estava em São Paulo, eu não tinha todo esse suporte, eu não tinha toda essa estrutura que eu tenho hoje. Tanto que eu vim passar com fisioterapia aqui. Eu sentia dores fortes quando eu treinava lá e não tinha toda essa estrutura que eu realmente tenho aqui. Então, hoje o Brasil, em si, no esporte, os atletas estão, vamos dizer assim, meio que a ver navios. Alguns conseguem uma estrutura melhor que outros, e, e isso é bastante complicado, até mesmo para a galera permanecer e continuar progredindo no esporte. Gente. Ia perguntar da história marcante, Liliane já perguntou. E sua rotina de treinos, como é que
era essa rotina de treinos antes da pandemia? Como é que está sendo agora? Eu acompanho mais ou menos nas redes sociais, vejo que você está treinando em casa. Já voltou para o centro paralímpico? Como é que está sendo? Então, a minha rotina antes de treinar no CT, antes da pandemia, ela era uma rotina diária de treino de manhã, treino à tarde e volta para casa. Então, era essa rotina que a gente tinha é, focado em Tóquio, né? Então, quando a gente recebeu essa notícia de que o centro ia fechar, foi meio que um baque, literalmente. Mas é daí, vamos dizer assim, pode ser só a minha opinião, mas é daí que a gente considera, é daí que foi realmente separado quem quer ser atleta realmente e quem não quer. Porque não tem lugar para treinar. Será que realmente não tem esse lugar para treinar? Eu consigo fazer um treino de força em casa? Tudo isso foi mostrado nesse período. E eu acabei me adaptando bastante. Assim que eu cheguei a primeira semana, eu comecei a notar muita perca de força, um ganho de gordura ruim acelerado. Então eu falei, opa, algo tá muito errado e a gente precisa mudar isso. Então eu comecei a me adaptar, eu comecei a ver vídeos de como fazer alguma coisa, né? Aí olhando e pensando, eu vi que tinha tijolos guardados dentro de uma casinha que fica na casa da minha mãe lá. E eu falei, bom, tem tijolos, tem corda e cabo de vassoura. É daí que saiu a ideia de fazer um peso, que eu comecei com 4 tijolos, amarrei eles todos por dentro. Eu não sei dizer o material, acho que era nylon, se eu não me engano, por dentro. E amarrei 2 cabos de vassoura, enrolei a corda para que ele não pudesse envergar. Envergava, mas não quebrava, porque os dois estavam bem presos. E acabei progredindo bastante isso durante o período da pandemia. Fui desenvolvendo isso, logo em seguida passei por pesos de cimento, que eu consegui achar um menino que fazia para mim. E mais um pouquinho, quase finalmente, finalzinho assim, eu consegui achar um menino que também estava passando por momentos difíceis e acabou vendendo os materiais dele de academia. Poucas coisas, mas que deu uma aliviada bastante. Consegui comprar algumas coisas para fazer os trabalhos. E daí em diante, a gente veio trabalhando com a linha, com todo o suporte do comitê, com a linha com o material que tinha. E depois que eu consegui esses materiais de barra, anilha de ferro, a linha mudou. Aí eu passei com o Thiago, que é o fisiologista, e a linha de treinamento acabou mudando, porque são outro tipo de peso, outro tipo de execução de trabalho, algo que, se fizesse errado, poderia ocasionar uma lesão. Então, toda a linha de trabalho foi acabando mudando, o treinamento mudou, e a gente foi mantendo essa linha de trabalho até chegar ao momento de agora. Esse período eu ainda estou treinando em casa, mas em breve já estou retornando entre a próxima semana. Já estarei retornando para o treino no centro de treinamento. E daí vem uma nova linha de treino, mas ainda aqui em casa já comecei os treinamentos com o técnico Everaldo. E a gente está vindo já numa linha de já pensando no retorno, né? Para que você não chegue aqui muito quebrado, vamos dizer assim, com dores, para não sentir muita dor. Então a gente já vai começar uns trabalhos que alguns atletas já estão executando lá, dentro do centro de treinamento. É porque alguns já voltaram, né? Alguns atletas já acabaram voltando. O CPB ele está com um programa de aulas online, né? Não são aulas,
Então, o Movimentos. treino, movimentos. Você participou do movimentos, não foi? Com... Eu participei do Movimentos com algumas aulas. Aula 2 e agora também, que já está disponível, o terceiro módulo. E eu achei algo muito bacana, porque o desenvolvimento desse trabalho foi para mostrar que, mesmo no período de quarentena, a gente conseguia desenvolver um bom trabalho sendo bem executado. Então, foi algo muito bacana e eu achei algo muito inovador. Assim, porque a gente estava meio que a ver navios, né? Tipo assim, a gente que tem o suporte do centro de treinamento, mas tem uma galera que não tem suporte nenhum. Então isso foi algo bacana, mas também foi algo muito incentivador para a galera que quer começar. Nossa, será que dá para mim fazer esses movimentos? Ah, vou tentar fazer. Mostra o nível de execução, como que se faz. Foi algo muito bacana. Eu já pensei pelo lado de professora, né? Mas foi muito bem observado, né? É bom para quem quer começar, mas para a galera também que quer trabalhar com esporte, né? Para desporto e não sabe por onde começar. São exemplos, né? Incentivos do que fazer, mais ou menos, né? E de que linha seguir. Então, é bem interessante aí para quem tiver curiosidade. Tem para várias deficiências. E planos para quando esse período acabar? Quais são os seus planos? Então, meus planos, o meu foco continua o mesmo, vamos dizer assim, não mudou. O objetivo é chegar a tentar alcançar uma Paralimpíada, não importa se é do ano que vem ou assim seguinte. Claro, a gente quer muito estar em Tóquio, mas a gente precisa ter a noção de que o trabalho para levar até lá é intenso, então a gente não tem essa total certeza, a não ser já os atletas que têm o índice. Eu, como não tenho índice, estou correndo atrás do meu, estou fazendo o meu para conseguir alcançar esse objetivo. Então o foco sempre continua um passo adiante, é Tóquio, é Paris 2024, não sei se vai ser em 2024, né? Mas por aí em diante, que são as paras. É, e é continuar trabalhando firme e forte, né, nessa linha de pensamento. Futuramente, agora a gente, com esse período, aproveitei também para dar uma centralizada mais nos estudos, para conseguir estudar, porque como eu passei por um período ali que eu não quis muito saber, eu acabei deixando para trás, então eu acabei voltando a dar essa linha, acabei dando uma atenção em alguns cursos, uns cursos online de coisas de mídia, assim, entre aspas, para entender algo mais, até mesmo por causa das criações de vídeo. Eu não gosto muito de aparecer nos vídeos, eu gosto mais de fazer, mas assim, tem essa ideia de que precisa, né? Não tem outra pessoa para testar como vai fazer. Então, acabo testando em mim mesmo e fazendo e desenvolvendo esse trabalho de vídeo bem bacana. Legal. Nós estamos chegando ao fim, infelizmente. Foi um prazer ter você aqui, você bater um papo também com o Ricardo. E aí eu queria saber se você tem mais alguma história que gostaria de compartilhar com a gente. O Ricardo está pedindo um vídeo para ele. Ah, eu tenho uma pergunta. Lembrei. Vi no seu story o desafio das flexões. Conta pra gente que desafio é esse, como é que funciona e da onde surgiu. Então, eu não sei te dizer especificamente da onde veio. Eu sei dizer que a pessoa que me desafiou, que é Ah, que a importante. Paula, que é atleta do Karatê. Eu sei que eu vi esse desafio no Facebook, executado por algumas pessoas como a Silvia Soraya, o Everaldo, e lá tem uma linha de uma corrente do bem que é bastante bacana.
Mas no Instagram não sei realmente se é isso ou se é algo mais para saúde. Só que muitas das vezes a galera não faz, fala que vai fazer, não faz. Só que assim, hoje em dia, nesse período, nesse momento, 25 flexões não é nada, né? Pra galera que não tá fazendo nada. Então, tipo assim, pra mim, 25 flexões eu adicionei ao treino. Faço ali 25 flexões, faço mais, né, por ser séries, questões de séries, porque 25 é o tópico ali. Mas foi algo que eu achei bacana para desenvolver assim, que foi um convite pelo carinho dela, né, que ela chegou e convidou. Falei, ah, não, vou fazer sim. E acabei desafiando algumas galera, até mesmo a Raíssa, né, que ela já é fortinha, então acabei desafiando ela para parecer, bora ficar marombinha mais um pouco. Eu vi que tem uma movimentação muito grande, né? Muitos atletas participando. Liliane falou que também quer vídeo. Todo mundo tá querendo um vídeo. Eu acho que tá num bom caminho. Então, muito obrigada. Você quer complementar alguma coisa? Tem alguma mensagem? Então, eu acho que a única mensagem que eu já venho dito desde o começo, assim, até mesmo das publicações que eu venho publicando, que às vezes pode parecer até muito chato, um caminho assim muito motivacional. Ah, será que você está animada assim, está motivada assim todos os dias? Realmente não. Não é todos os dias que a gente está motivado para acordar. Mas esses dias eu recebi uma mensagem muito, muito legal. E essa pessoa disse assim para mim, nossa, parabéns pelo seu engajamento e pelo seu esforço desde o começo da pandemia. Eu vi todos os seus dias. E eu falei assim para ele assim, ó, nem todos os dias eu estava disposto, Nem todos os dias eu estava, nossa, tô animado hoje para treinar. Realmente não, porque é um período que a gente está passando muito complicado. Mas eu sei onde eu quero chegar. E para isso eu preciso. Todos os dias que eu estava desanimado, eu acordava e dizia: eu preciso continuar. Mais um passo. Tanto por isso que nos meus stories, todos os dias eu posto mais um. Por que mais um? Porque é mais um passo, mais um degrau, mais vamos dizer assim, mais uma realmente é mais um passo e um degrau até o objetivo que eu quero chegar. Porque a nossa trajetória é um caminho. E a gente vai escolher se a gente quer trilhar ele ou não. Porque se a gente pular fases, a gente não vai acabar chegando. Ou a gente chega, mas a gente acaba descendo muito rápido. Então a gente precisa fazer fases certamente. Então todos os dias eu acordo me motivando, pensando, eu preciso viver mais um dia, eu preciso fazer acontecer mais um dia, eu preciso treinar mais um dia, mesmo não estando animado. Mas eu começo não animado e termino muito animado, porque treinar me motiva gigantescamente. Começo a treinar e vou indo. Então é algo que me motiva muito. Então a mensagem em si se você quer trilhar um caminho, se você quer chegar em algum lugar, faça por fases. Se hoje você está desanimado e não quero treinar hoje, faça. Porque o hoje é o presente. Você está escrevendo no hoje o seu futuro, lá na frente. Então, para que você possa viver o seu futuro lá na frente, você precisa viver o hoje. Então, faça hoje, para que o amanhã aconteça. Adorei. Muito boa a mensagem. Fabrício, muito obrigada. Foi um prazer ter Eu você que aqui, agradeço. conhecer um pouco da sua trajetória e da modalidade. E estou aí à disposição, se vocês. André. Ah, saudades, André. Ricardo falou aqui, Fafá filósofo, Liliane, coisa linda da mamãe Marli. Tati botou Bom, parabéns pela sua história e suas conquistas, Fabrício. Você é uma inspiração e é motivo de orgulho para o nosso país. Desejo muito sucesso. obrigado. Carol também Bom, aqui.
parabenizando. Mamãe botou muito lindo, amor. Bom, eu que agradeço a oportunidade. A lives assim tem ficado mais intensas, né? Até mesmo porque eu falo pra Raíssa assim, cara, eu não gosto de fazer live. Mas só que hoje em dia eu já tenho acostumado a fazer mais, porque eu falo assim, nossa, eu não consigo falar, eu não tenho assim, essa interação que nem todo mundo tem para falar, eu desenvolvo bem. Eu falei assim, eu consigo me enrolar bem. Me enrolar bem, eu consigo enrolar bem. Mas eu agradeço muito pela oportunidade, mesmo, porque eu acho que para algum, se uma pessoa tiver ouvido e tiver entendido a mensagem, vai ser válido já. Então agradeço muito, muito mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. E fazer crescer, né, o paradesporto. Eu acho que esse é o meu maior objetivo, fazer com que as pessoas conheçam mais, né, e assistam mais, né? Acho que se a gente conseguir mudar um pouco isso e aumentar mais a visibilidade, será bem legal, assim. Seria o ideal hoje em dia, né? Porque o desenvolvimento do esporte paralímpico no Brasil está sendo gigantesco. Hoje em dia, a modalidade se destaca grandemente. Então, é uma pena que a gente não tenha toda essa visibilidade, mas eu acredito que é algo que está mudando e ainda vai mudar muito. Estamos na torcida, né? Assim, a gente espera. A gente tem grandes atletas, né? Então, acho que estamos caminhando na direção certa. Muito obrigada. Boa noite. Vou deixar salva a live para quem, né, quiser assistir novamente ou para indicarem aí para os amigos, para a gente conhecer mais desses atletas maravilhosos que estiveram com a gente essa noite e da modalidade. Fabrício, muito obrigada. Boa noite. Eu agradeço. Boa noite. Tchau, 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 pessoal. tchau.